árvores. Eu poderia dar um curso só de árvores, porque existem muitos tipos de árvores, existe muita coisa que a gente pode fazer com as árvores, mas esse curso aqui, ele é um curso introdutório até intermediário ali. Então o que eu vou fazer é, vou mostrar para vocês o que são as árvores e a gente vai focar na hora do código num tipo mais utilizado, eu diria assim, que geralmente é o que cai aí em entrevista de emprego, disputa de algoritmos, que é a árvore binária. Olha só, isso aqui é um exemplo de árvore, um organograma simples. A gente tem aqui o presidente e você vê que do presidente sai 3 braços aqui, ó, ou a gente vai chamar de ramos, que seriam o VP de finanças, VP de operações, VP de tecnologia, e desses aqui saem mais 2 e assim a gente tem uma estrutura de árvore. Isso aqui é uma árvore, vamos dizer assim, genérica. Nós costumamos dar nomes específicos a alguns itens das árvores, fica mais fácil na hora de uma conversa, não é uma coisa super importante que você precise muito saber para utilizar no código, mas eventualmente quando a gente estiver conversando, eu vou acabar falando de alguns desses conceitos e é bom vocês entenderem. Sendo que o principal, um que vocês precisam realmente ter na cabeça, é o nó raiz. Nó raiz, tudo que a gente está vendo aqui, cada uma dessas bolinhas aqui, a gente considera um nó. Por que um nó? Porque daqui pode sair alguns ramos. Então, ó, você vê aqui que o diretor C não sai nada dele, mas ele continua sendo um nó. Ele não é o raiz seria esse aqui, o principal, mas ele não deixa de ser um nó também. Lá quando você for ver como é composta a árvore, na verdade no C# ao menos, a gente não tem uma estrutura de dados chamada árvore, a gente tem um nó. E é a junção desses diversos nós que vão formar a nossa árvore. Mas voltando aqui, então, o nó que dá origem a todos os outros, a gente chama de nó raiz, ou root, que vem do inglês, seria a raiz dos outros. Os ramos seria qualquer nó que tem outros nós ligados a ele. Ou seja, por exemplo, o VP de finanças, ele tem o diretor A e o diretor B ligados a ele. Então, ele além de ser um nó, ele também é um ramo, porque dele partem outros nós. Não necessariamente precisam ser 2, pode ser N nós, ou até mesmo como a gente está vendo o diretor E aqui, ó, ele tem só um ligado a ele. Então, ele também é um ramo, ele não deixa de ser um ramo, mesmo que ele tenha somente um ligado. Já as folhas são os nós que não tem outro nó ligado a ele. Ligado eu digo abaixo dele. Eu cometi um erro aqui, mas aqui deveria ser diretor G, por exemplo. Pronto, já arrumei aqui. Então a gente vê que o diretor G, ele é uma folha. O diretor G está ligado ao diretor E e não tem ninguém abaixo dele, assim como o diretor F, não tem ninguém abaixo. D, C, B e A, a mesma coisa. Não tem ninguém ligados abaixo aqui, então eles são folhas. A gente sempre pode pensar em cada pedaço aqui como uma sub-árvore, porque em algum momento a gente pode trabalhar com a regressão. E aí as nomenclaturas seriam, vamos dizer, reordenadas. Aqui a gente tem o presidente como nó raiz e o VP de operações como um ramo. Se eu pensar somente neste pedaço aqui, ó, eu poderia considerar isso uma sub-árvore. E se eu recortar ela daqui, e se eu pensar nela de forma isolada, ela é uma árvore. E aí, este aqui seria o nó raiz, porque não teria nada acima aqui, ó. Pense que eu fiz o recorte aqui na linha vermelha. Então, o meu VP de operações passaria a ser o nó raiz. E os de baixo continuaria sendo folha, porque não tem ninguém ligado a eles. Mas eu só estou mostrando isso, porque eu posso sempre pensar em cada pedacinho, de cada nó, na verdade, como uma sub-árvore. Isso vai ficar mais claro quando a gente estiver mexendo nos códigos, fazendo regressão, etc. Então aqui também, ó, eu posso considerar isso aqui tudo uma outra árvore. Posso inclusive considerar, ó, deixa eu apagar aqui. Posso inclusive considerar só esse pedaço aqui uma árvore. Uma árvore meio estranha, que só teria o raiz e um ligado com ele, mas continuaria podendo ser tomado como uma árvore. E como eu havia dito, a gente vai focar mais no tipo específico de árvore, que é a árvore binária. É diferente ali do organograma, onde a gente viu o presidente com 3 outros cargos ligados a ele. Numa árvore binária, a gente tem no máximo 2 itens ligados a cada nó. No máximo, porque pode ter nenhum. Vamos olhar aqui o 32, ó, ele seria como aquela folha que a gente falou. É um nó, mas não tem ninguém ligado abaixo, isso pode. A gente pode ter um caso como aqui, o número 1. A gente vê que o número 1 está aqui e tem gente ligado, mas está ligado somente um. Tudo bem também. E o mais, entre aspas, normal
que é como o 59 ou como os outros aqui. Quantos tem ligados a ele? 2. Por isso que chama binária, porque é no máximo 2. Pode ser 0 como esse, 1 como esse e no máximo 2 como esse. Mesmo dentro das árvores binárias, nós temos ainda algumas diferenciações, como uma árvore balanceada, a ordenação da árvore conta, porque aqui a gente vê que os números estão de forma caótica aqui, ó, 25, 12, 14, não tem muito uma ordem. Quando estivermos nos códigos, nos algoritmos, nós vamos ver árvores que eles se organizam. Então, se o 25 está aqui, tudo que está do lado esquerdo do 25 tem que ser menor que o 25. Tudo que está do lado direito do 25 tem que ser maior que 25. E dessa forma, a gente tem um jeito muito rápido de localizar a informação, e é assim que trabalham os bancos de dados, ao menos os relacionais, eles trabalham dessa forma. Um exemplo seria se a gente pegasse só esse recorte aqui. Essa árvore não está organizada ou coisa do tipo, eu só estou recortando esse pedaço só para você entender o que eu falei. Numa árvore que estivesse organizada, totalmente balanceada, todos os itens respeitariam isso, não somente esses 3, mas estou recortando aqui para vocês verem. Então tem o 12 aqui, o 7, que está do lado esquerdo do 12, ele é menor que o 12. E o 58, que está do lado direito do 12, ele é maior. Mas, como eu disse, existem N tipos de árvores, não todas são balanceadas, e quando eu mostrar para vocês no código, no algoritmo, eu especifico melhor exatamente de que tipo nós estamos falando e em qual tipo que a gente está focando. Para finalizar, eu queria mostrar para vocês o nó. O nó, a gente pode pensar como algo dessa forma aqui, ó. Pode ser essa determinada estrutura. Lembrando que eu estou falando aqui de uma árvore binária, tá? Então ele tem no máximo, dois outros itens, dois outros nós ligados a ele. Aqui eu colocaria o valor do que eu quero, então eu vou colocar, sei lá, o número 4. Aqui a gente costuma chamar, porque a gente geralmente faz as coisas em inglês, em left e right, que seria esquerda e direita. Que é simplesmente para dizer, o que eu vou colocar do lado esquerdo está aqui, o que eu vou colocar do lado direito está ali. Tudo isso eu vou mostrar para vocês em código, eu só estou dando as ideias gerais aqui, para que quando a gente for para o código, se você precisar, você volte aqui e pegue a parte teórica. E como a gente utilizaria isso? A gente faria o seguinte, eu poderia ter aqui o número 2, aqui o número 6, por exemplo, eu ligaria isso aqui, ou seja, eu diria que o meu lado esquerdo está vinculado a este nó, que é o nó de valor 2, e o meu lado direito está vinculado a esse nó aqui de valor 6. Lembrando que aqui eu guardo o valor, valor. Então o que a gente está querendo guardar aqui é o número 4, número 2 e número 6. E aqui eu digo quem está ligado, sempre colocando uma referência aqui. Se não tem ninguém abaixo, seria algo assim, ó. Esta referência estaria vazia ou nula. E aí eu saberia que este nó específico aqui, o 2 e o 6, eles são nós que são folhas, eles estão lá no final da árvore, não tem ninguém abaixo deles. Então agora vamos ver isso lá no código.